Então, estamos em mais uma edição do nosso projeto Diálogo da FARE, Diálogos do Negócio, uma realização da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul, em parceria com a Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria do Paraná e apoio do Consulado Geral da Itália em Porto Alegre e da Pacto Consultoria Empresarial, nossa parceira nesse projeto, representada aqui pelo nosso amigo Rafael Zonotelli, a Aline Pison na parte de assessoria com toda a sua equipe. Hoje nós vamos falar de 106 anos de história, vamos falar de 7 mil funcionários, vamos falar de 18 mil itens em 13 segmentos de produtos. São 10 unidades fabris no Brasil, 5 centros de logísticas e 5 escritórios regionais no Brasil. No mundo, atua com 11 unidades internacionais, em 5 continentes e 120 países. É com muito orgulho e alegria, como brasileiro, como cidadão italiano e como presidente da Câmara de Comércio Italiana, hoje vamos falar da Tramontina. E ninguém melhor para falar da Tramontina que Clóvis Tramontina. Então eu queria agradecer a sua dedicação, o apoio que tem nos dado a Câmara e toda a comunidade italiana. Eu queria passar a palavra a Rafael para que encaminhasse o início das nossas conversas. Tudo bem, pessoal? Prazer em conversar com o senhor. E nada melhor do que alguém que é uma referência no meio empresarial para poder emitir opinião e contar um pouco da sua história para todos nós que somos amigos da Itália e que temos relações empresariais com pessoas que já tentam empreender nesse país ou que também possam querer vir para cá, né, dentro da comunidade italiana ou também de qualquer outra região. Muito bem-vindo, seu Clóvis. E gostaria que primeiro o senhor começasse a conversar contando do senhor, né, da sua vida. Depois falamos da Tramontina e depois de negócios, né? Então, muito bem-vindo e diga para nós, seu Clóvis, como é viver aqui nesse país, como é a sua história? Bom, um prazer estar aqui com vocês, tá? Com o Felipe, com o Rafael. E vou me apresentar, então. Eu sou Clóvis Tramontina, tá? Tenho 62 anos, né? Sou filho de bisneto de italiano, tá? Do meu bisavô que veio da Itália, tá? Eu sou a terceira geração brasileira, sou formado em administração de empresas e direito pela Unicinos em direito e pela PUC em administração de empresas, tenho pós-graduação pela Getúlio Vargas e tenho um MBA e um curso de PGA pelo INSEAD da França, né? Estou na minha atividade profissional desde criança, tá? Sempre gostei de... trabalhei em todos os setores da empresa, fui carteiro na época de menino, de moleque, né? Atendi telefone na época que tinha a central telefônica, era de pinos, né? Era de colocar os pinos, então vocês imaginam. Tem crianças hoje que nem sabem o que é isso, né? Se a gente contar é coisa jurássica, tá? A minha atividade profissional sempre foi na Tramontina, né? Então eu comecei desde criança, passei por todos os setores, mas em 81 eu fui para São Paulo, quando eu assumi a área comercial, tá? E aí é onde eu me identifiquei, tá? E fiquei 2 anos em São Paulo trabalhando na área comercial e quando retornei para Carlos Barbosa, aí eu comecei a trabalhar com marketing, tá? Não só a parte comercial, mas a parte de propaganda, a parte de desenvolvimento de produtos junto com as empresas. Eu participava junto com os nossos centros de inovação, pesquisa e desenvolvimento. Então esse é um pouquinho do Clóvis. Sou um aficionado pelo futsal, sou fundador da Associação Carlos Barbosa de Futsal, a multicampeã, tá? É bicampeão mundial, é pentacampeão nacional da Liga Nacional, né? É 12 vezes campeão gaúcho, então é um clube que segue muito a filosofia da Tramontina, tá? Tem conselho, tem diretoria executiva e tem a comissão técnica, então é uma empresa bem formal. E em relação à empresa Tramontina, que tem 106 anos, essa atuação global,
que elementos o senhor acha que são fundamentais para ter se tornado esse case de sucesso? Eu acho que nós temos que começar do princípio, tá? Meu avô, tá? Valentim Tramontina, vem lá do interior de Montebello, Santa Bárbara, que na época era interior de Bento Gonçalves, tá? Onde não existia iPad, não existia iPhone, não existia nada, só o aipim, tá? Só o aipim, tá? E aí, não sei como é que ele ouviu falar que havia chegado o trem em Carlos Barbosa, que na época se chamava Santa Luísa. Tá? E ele ouviu falar que tinha chegado o trem. Como ele era um artesão e fazia pequenos canivetes, fazia canivetes, tá? Modelo Santa Bárbara, ele vai para Carlos Barbosa, imagina, a cavalo, 40 quilômetros, né? Era uma outra época, nós temos que nos transportar há 106 anos atrás. Vai para Carlos Barbosa e lá começa a fazer esses pequenos canivetes. Tá? Esses canivetes eram canivete com lâmina de aço, de ferro, de mola, tá? E o cabo era de chifre de boi. Tá? Então esse era o modelo, tá? que ele tinha. E a minha avó pegava esses produtos aí e quando eles não vendiam em Carlos Barbosa, ela ia para Porto Alegre vender os canivetes, tá? Vender os canivetes. E assim começou. Ele veio a falecer em 39, eles tiveram 3 filhos, eles perderam 2 filhos, um com 16 anos e outro parece com 8 anos, e ficou meu pai, tá? O Ivo Tramontina. Então, de 39, quando começa a Segunda Guerra Mundial, até 49, ficou a minha avó, Elisa Tramontina, né? Ela manteve aquela pequena ferraria viva, tá? Que tinha 13 empregados na época, né? O importante disso é o seguinte, tá? Era uma época difícil, a época da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e a Itália eram unidas e os brasileiros eram inimigos, né? Então ela era muito perseguida. Em 49, era uma empresa bastante rudimentar, bastante simples, né? E aí o meu pai tinha já 24 anos e estava começando. E aí a minha avó convenceu uma amiga dela, a dona Ana, que era mãe do seu Rui Escomazão, tá? Para que o seu Rui fosse trabalhar com o meu pai, tá? Porque o seu Rui era a primeira pessoa a ser formada na região aqui em curso superior. Ele se formou em economia pela PUC em Porto Alegre. Na época, acho que fazia parte de correspondência, depois fazia as provas presenciais e esse tipo de coisa. E também ele estudou em Porto Alegre, tá? E aí em 49 os dois começaram. Tá? Ivo Tramontina, meu pai com 24 anos e o seu Rui com 21 anos, o Rui Escomação, tá? Duas pessoas que estou conversar com eles têm temperamentos completamente diferentes, mas uma coisa importante em comum, eles têm respeito e outro aspecto, eles gostam de gente, tá? E eu falo no presente, gostam de gente porque eles vivem os dois, um com 88 e outro com 92 anos, né? Então os dois vivem e gostam de gente. E aí eles começaram essa empresa a partir de 49, de lá para cá, e aí eles começaram a criar algumas coisas assim muito interessantes. Nem se falava de marketing e eles tomaram uma decisão de ter uma única marca, a marca Tramontina, tá? E até hoje os nossos mais de 18 mil itens, todos são assinados com a mesma marca, Tramontina. Tá? E aí eles começaram, e começaram a criar algumas ferramentas de gestão. Primeiro foi um PAIN, que era o plano anual de investimentos e metas, que é realizado as diretorias apresentam em outubro, novembro, para o próximo ano. E o planejamento estratégico, que é uma coisa mais para mostrar a tendência dos próximos 3 anos. Mas esse não tem um compromisso muito sério. O PAIN, sim. O Plano Anual de Investimentos e Metas, sim. Mas para isso, antes disso, eles criaram o seguinte, acreditando nas pessoas, eles acreditaram assim, na gestão, através de essas duas ferramentas de gestão, mas da descentralização. Tá? E cada novo negócio eles colocavam um líder.
E esse líder escolhia a sua equipe para tocar. E assim até hoje. Essas 10 fábricas que nós temos, esses 5 centros de distribuição, nós temos em torno de umas 30 empresas, entre fábricas, serviços, etc. Todas começam com um líder. E esse líder depois escolhe a sua equipe de trabalho. Detalhe importante, todos os líderes no Brasil e no mundo são formados dentro de casa. Tá? Com exceção de uma pessoa na Colômbia, que é a Marta Aguirre, porque ela é mais tramontina do que nós, tá? Ela se identificou tanto, tá? Que ela absorveu isso. E ela é uma colombiana, tá lá, é a nossa gerente na Colômbia. Mas todos os nossos diretores e gerentes são prata da casa. Seu Isso Clóvis, é uma das coisas fundamentais. Sim. Outra coisa fundamental que transparece, e até é um dos slogans, é o prazer de fazer bem feito. Né? Eu acho que é um dos valores que a Tramontina tem, que é a referência da qualidade, né? Fazer os produtos com qualidade. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho também sobre isso, porque isso é também um case de sucesso, considerando que hoje em dia tem tantos materiais precários e a Tramontina sempre valorizou isso. Né? Imagina o seguinte, tá? Nós colocamos entre facas, chaves de fenda, carrinho de mão, panela, móveis, pias e esses 18 mil itens, mais de 60 milhões de peças por mês no mercado, tá? Brasil e mundo, né? Tu imagina se nós tivéssemos problema de qualidade? Não haveria saco, não haveria assistência técnica que funcionasse, entende? Então, uma das coisas que está no DNA, no momento que tomaram a decisão lá nos anos 50 de ter uma única marca, no DNA da marca tinha que ter uma coisa: qualidade. O carimbo da qualidade. Tanto é que se você fizer uma pesquisa e perguntar para as pessoas o que aparece, é uma das primeiras coisas que aparece o que é Tramontina? Tramontina é qualidade. Eles nem dizem o produto que é, mas o que é a Tramontina? É qualidade. Então isso é uma das coisas que nós trabalhamos muito. Uma vez nós tínhamos centros de qualidade, de controle de qualidade. Hoje não tem mais. Hoje cada operário, cada funcionário é responsável por fazer bem feito. Ele exerce o controle. Ele exerce o controle. Então tem que fazer bem feito da primeira vez. E essa é uma questão, com essa diversidade de cultura, mesmo as pessoas sendo formadas na fábrica Tramontina, essa seria a receita de tu conseguires propalar esse comprometimento, essa qualidade, quer dizer, a valorização da gente? Como é que o senhor faz para que eles absorvam essa cultura da qualidade, quer dizer, como é feito esse trabalho? Eu acho que aquele princípio de que o líder foi formado dentro de casa, é formado dentro de casa, né? O que acontece, tá? Ele leva com ele o conceito da empresa, tá? Eu sempre digo o seguinte: nós moramos aqui em cidades menores. Hoje a Tramontina já está em São Paulo, está em Houston, nos Estados Unidos, está em tantos lugares aí fantásticos, tá? Mas nós nessa comunidade aqui, onde a maioria é descendente de italiano e de alemão, tá? Nós levamos muita coisa aqui da fábrica para casa e o pessoal de casa acaba levando também para a fábrica. O que é importante nisso aqui? A Tramontina ficou uma referência de cultura, não só de trabalho, de cultura, né, de valores. Tem uma máxima aqui na nossa região, é o seguinte: se o sujeito apresentar a carteira de trabalho da Tramontina, automaticamente o crédito no comércio está aprovado. Por quê? No dia do pagamento é feito o pagamento, não é feito parcelamento, tá? Não é feito parcelamento, no dia do pagamento é feito o pagamento. Então é uma cultura que a Tramontina sempre teve de fazer bem feito. Vocês nunca viram na Tramontina um salto de crescimento. O nosso crescimento é orgânico e lento, mas seguro. Além disso, seu Clóvis, também tem a questão da Tramontina ser uma empresa de origem familiar, né? Mais de 90% das empresas no país são de origem familiares
e menos de 10% acabam sobrevivendo à terceira geração. Aqui já estamos na terceira, indo para a quarta, né? Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho com os nossos amigos sobre essa experiência, né? Como é que é se construir uma relação com todos esses valores e tendo o efeito do tempo nessas relações familiares, né? Às vezes o pessoal diz o seguinte, né? Que é difícil empresa familiar funcionar, que tem muitas dificuldades. Eu acho a coisa mais tranquila que tem, porque é o seguinte, você senta ao redor de irmãos, de amigos, tá? Onde você fala não pelo nome, às vezes fala até pelo apelido da pessoa. E no caso da Tramontina não é uma família, são duas famílias, né? A Tramontina são duas famílias que têm a mesma participação, a família Tramontina e a família Escumazão, desde 1949, tá? Que estão juntos, tá? Desde 1949. E muita coisa não tem nem por escrito, é a Constituição inglesa, né? É pelo costume, tá acordado e vamos embora, vamos tocar, sim. Tu entendeu? E o que é importante é o seguinte, nós somos muito transparentes, muito abertos e tem muito diálogo, tá? E as coisas sempre são feitas por consenso, tá? Não há vencidos e vencedores, tá? Ou faz por consenso ou adia, tá? Ou adia. Perfeito. Porque é o tipo da coisa, se tu não tem o consenso, reestuda o assunto e quem sabe nós chegamos a um consenso. Claro. Então isso é fundamental. Mas são duas famílias. Seu Clóvis, e também tem uma outra situação interessante, que agora nós podemos entrar mais nessa parte de negócios e perspectivas de cenários, né? Com 106 anos, e o senhor deve ter passado por muitas experiências nessas crises todas que nós vivemos no Brasil. Só um detalhe, eu não tenho 106, eu não, é a empresa, né? Sim, não, sim. Só para deixar claro, porque senão eu estaria bem conservado, né? Seria um elogio. É o italiano daqueles... Mas viveu muitas crises, né? Passamos por muitas crises, estamos talvez começando a tentar querer sair de uma última agora. Que conselho o senhor daria, ou que leitura o senhor faz, né, desse pessoal que conseguiu sobreviver ou ainda está enfrentando as dificuldades aí dessa crise? Nós aprendemos muito, a nossa geração, com o seu Rui Escumazão e com meu pai, o Ivo Tramontina, tá? Quando tem você está andando a 80 por hora, tá? Vem uma crise, tá? Você dá uma diminuída, vem a 60, tem algumas unidades que tu tem que vir a 40, a 20, mas dificilmente você para. Porque se você parar, porque depois da crise vai vir os melhores momentos, tá? E quem estiver na frente vai passar na frente, né? E um dos detalhes que a Tramontina teve nesses 106 anos, eu estou nos últimos 30 e 40 anos, eu estou acompanhando mais de perto, nós nunca paramos de investir. Nós diminuímos ou aceleramos um pouco. Esse é o tipo da coisa, tá? Um outro ponto importante é o seguinte. Vamos pegar essa crise. Talvez essa crise seja uma das mais longas que nós tivemos, tá? E uma crise assim diferente de todas as outras. Essa é uma crise de confiança e uma crise mais na área pública do que na privada, né? Na área pública. Eu nem vou falar de política porque isso aí é outro campo, não é o nosso, tá? Então, mais na área pública do que na área privada. Eu estou sentindo aí, hoje inclusive vocês viram que eu estava aqui atendendo uma pessoa, né, de São Paulo, aí, eu estou sentindo assim nos últimos tempos agora um descolamento, tá? Onde os empresários estão chegando a um momento de dizer o seguinte, quer saber de uma coisa? Vamos deixar o lado político de lado e vamos tocar o negócio. Vamos trabalhar, não existe outra maneira. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Vamos continuar trabalhando, vamos fazer a nossa parte e com certeza nós vamos dar a volta por cima. Eu acredito, o Brasil é um país de potencial fantástico. Nós estamos, ontem saiu, né? Nós somos agora 207 milhões de pessoas, né? 207 milhões. Veja que potencial de consumidores. De consumidores. Falamos uma única língua, não temos terremotos, não temos problemas mais complicados, não temos... então eu acho que nós temos assim uma oportunidade incrível. E tem 4 países no mundo que vão ter um crescimento e uma
inclusão de classe média nos próximos anos, que é China, Índia, Brasil e Indonésia, países populosos. Sim. Porque a Europa já está tudo, tá vamos dizer, estruturada. Como amadurecida. Esse é o melhor termo, está amadurecida, né? Esses 4 países são países de oportunidades. E nós temos a felicidade de estar aqui. Como é que a Tramontina enfrenta, por exemplo, a concorrência, principalmente dos produtos chineses, que se caracterizam por baixo custo de produção e são muito agressivos no mercado internacional, e principalmente entrando no Brasil também? Como é que a Tramontina se protege, mantém um mercado frente a essa atividade da China? Bom, eu considero duas coisas. Primeiro, a marca, com aquele assunto de ter no seu DNA a qualidade e segurança. Isso é o número 1. E o segundo ponto é o seguinte: concorrer com os chineses, com os indianos, com as mesmas armas que eles têm, que é mão de obra, seria impossível, porque eles têm muito mais do que nós. Então, nós tivemos que trabalhar muito mais na automação, tá? Nós somos empresas que nós temos vários robôs, a robótica faz parte da nossa cultura, né? Então, nós temos, a robótica é uma das coisas que nós, e nunca ninguém perdeu emprego por causa do robô. O robô está mais naquelas atividades assim, repetitivas, nas atividades mais perigosas, né? Então isso é uma das coisas que é uma das maneiras de enfrentar essa concorrência. Perfeito. A inovação é uma ferramenta necessária e desde que tem investimento também, né? Porque nos momentos de crise, muitos empresários acabam recuando e esperando o que vai acontecer. Mas aqueles que mantêm um crescimento orgânico e que têm condições de se ajustar nesses períodos, vão sair mais fácil ou mais rápido da crise. E a inovação tem uma outra coisa, né? Não é só inovar em novos produtos, tá? Não é só isso. Tu tem que inovar em processos, tá? Tu tem que ser determinado em cortar custos, tá? Tem que eliminar desperdícios. E se a gente olhar, tem sempre coisas para... Sempre dá para cortar coisas, né? Então nós temos assim muitas boas oportunidades. Eu vejo assim, eu sou um otimista, tá? Eu entendo assim que tem grandes oportunidades. E uma das coisas que também a gente tem que ter cuidado, eu defendo a internacionalização da Tramontina, não a globalização, tá? O que significa isso? Internacionalização é produzir no Brasil e ter unidades próximas ao consumidor em vários locais do mundo, ou seja, com centro de distribuição, ou seja, com escritório regional, ou seja, venda via e-commerce. Você tem que estar junto, mantendo a produção do Brasil. Nós temos uma unidade no exterior de produtiva, que é nos Estados Unidos, mas voltada muito para o mercado americano, tá? E lá tem uma vantagem que tu tem o maior mercado do mundo, né? Com Tramontina Made in USA. Né? Então tem esse aspecto. E com essa visão otimista, seu Clóvis, como é que o senhor enxerga essa questão dessas reformas aí que estão sendo propostas, a tributária, a trabalhista? Como é que o senhor vê aí a perspectiva para os próximos ciclos aí? Bom, a trabalhista, nós temos que entender o seguinte: é uma necessidade porque ainda não passou. Ela vai se concretizar em novembro, né? É uma necessidade pela modernização. Vamos entender que a nossa lei trabalhista é de 1940. Tá? O que mudou de 1940 para... Quantas profissões surgiram de 1940 para cá? Eu assisti outro dia uma palestra da presidente da Microsoft, onde ela diz o seguinte, que nos próximos 5 anos, tá, provavelmente 30% a 40% das profissões que existem hoje não vão existir mais. Imagina, tá? Então, nós estamos com uma lei trabalhista que exige, tá, que, por exemplo, trabalho feminino pare para começar um segundo turno, né? Onde as mulheres preferem dar uma paradinha rápida, tá? Volta, continua o trabalho, mas poder sair antes para ir para casa e não parar, ter um intervalo aí, ficar parado. Isso é uma legislação lá de 1940. Gente,
Nós estamos em 2017, né? Nós estamos caminhando aí para 2020, 2050, né? Outra coisa, o que é horário de trabalho para o mercado financeiro? Sim. O sujeito Não tem mais. Não, hein? É O verdade. que é horário de trabalho para o mercado? E o homework, o Homework, teletrabalho. tá? Quanta gente gostaria de ter a juventude, de ter um trabalho flexível? Sexta-feira eu não quero trabalhar porque sexta-feira eu quero fazer um MBA, sexta e sábado. Em compensação, eu estou disposto a trabalhar no domingo de tarde. Por que não? Claro, claro. Por que não? Entendeu? Para quem é né? empresário, quem é da iniciativa privada sabe que isso são questões urgentes. Sim, É, então, tem que haver flexibilidade. isso para te falar da reforma trabalhista. A reforma tributária, eu estava te dizendo antes de nós conversarmos aqui, para o governo é cobrar mais imposto. Para o empresário é pagar menos imposto. Para o consumidor, ele dizer o seguinte, chega de imposto. Tá? Nós estamos pagando muito imposto para pouco retorno. E nós temos que entender o seguinte, quem paga imposto é só um. Sabe quem paga o imposto? É o consumidor. Não é o empresário, que é um engodo. Às vezes eu vejo assim, principalmente sindicatos, né, comentar, não, vamos ter que cobrar mais dos empresários. Não, mas peraí, tu vai cobrar mais dos empresários, os empresários vão repassar para o produto e vão perder competitividade porque vão vender menos. E o consumidor vai comprar menos, vai ganhar menos. Então nós temos que, a carga tributária tem que ser uma coisa honesta. Essa reforma proposta agora, ela busca manter a carga tributária, mas haverá uma simplificação, né, que acho que é um... Isso é espetacular. Isso que seria o ideal, porque nós pagamos tanto imposto que a gente nem sabe se está pagando de forma correta. Exato. Tá, Exato. isso é uma das coisas Sim, fundamentais. tem o tempo que se perde em preparar todo o recolhimento de imposto, profissionais envolvidos e tudo mais. Nós Né? temos uma unidade nos Estados Unidos que na área fiscal tributária, eu não sei se tem 2 pessoas ou 3, tá? E aqui, Né? E aqui nós temos em cada fábrica, temos 4, 5 pessoas. Então, vezes 10 fábricas, nós temos 50 pessoas. Sim. É um custo violentíssimo para isso. E mesmo para movimentos de importação ou exportação, a carga tributária às vezes acaba engessando, né? Muitas vezes essas atividades que a empresa se propõe a fazer. Em relação à Tramontina, essa questão de importação ou de exportação, considerando essa atuação internacional, é um impeditivo, atrapalha ou consegue lidar bem com isso? Não, o grande problema, qual é a maior dificuldade de você trabalhar no mercado internacional num país como o nosso? A oscilação do câmbio. Tá? Se nós tivéssemos um câmbio R$5 ou R$1, não importa, mas que ele tivesse uma estabilidade. Tá? A estabilidade da moeda é fundamental, porque aí você é competitivo ou não, tu entendeu? Senão é muito complexo, tá? É muito complexo. E o mais importante é o seguinte, eu acho que nós precisaríamos dar, às vezes o pessoal diz assim, não, mas os incentivos fiscais para exportação, tudo bem, mas toda a cadeia dos insumos não tem incentivos fiscais. Isso vai para o imposto. A energia elétrica não tem incentivos fiscais. Quando tu usa energia elétrica para exportar, tu está pagando ICMS, tu está pagando todos os impostos sobre ela, tá? É diferente, né? E o consumidor americano, o consumidor europeu ou o consumidor asiático não está disposto a pagar imposto para o Brasil. Sim, Concordam? Claro. Tá? Ele paga o serviço, ele paga o produto, mas não paga imposto. Sim. Tá? E imposto é nós que temos que pagar. Tu entendeu? Agora o consumidor lá fora não quer pagar imposto. Agora, Sr. Clóvis, para empresários que queiram ou estão pensando na Itália, ou que querem talvez vir da Itália para cá, o que o senhor tem a dizer para eles? Bom, nós temos com a Itália, somos grandes parceiros, né? A maioria dos nossos equipamentos, muitos produtos têm design italiano, tá? Né? Principalmente na área de móveis, tá? E equipamentos dentro da fábrica, eu diria que de equipamentos importados, 60% a 70% são italianos, né? Então nós temos uma parceria muito grande, tá? O Brasil é um país fantástico. Agora eu também gostaria o seguinte, a Itália pode ser uma oportunidade para o Brasil, né? Pode ser uma oportunidade para nós levarmos os produtos
brasileiros para vender na Itália. Imagina que nós temos assim, se vocês observarem o design nosso dos produtos, tem muito a ver com o gosto, com o italiano. É verdade. Né? Então tem muito a ver. Quem sabe por que não a Itália fosse a porta de entrada para produtos brasileiros na Europa? Né? Inclusive pela facilidade de língua, etc. E tal. Felipe quer encaminhar para o encerramento, eu acho que está ótimo. Não, está ótimo. Eu ia perguntar para o Clóvis a respeito exatamente isso, do que poderia interessar o empresário italiano vir para o Brasil, mas já foi respondido. E, na verdade, a entrevista por si só já responde isso. Né? Quer dizer, foi uma empresa que foi construída durante crises, com uma legislação trabalhista engessada. Quer dizer, nada disso que hoje nós temos necessidade, claro que o mundo é outro, quer dizer, o mercado se abriu, tudo mais, mas todos esse grau de dificuldades foram enfrentados pela Tramontina, né? O seu Rui Escomação, tá, tem um ditado muito interessante. Tem um ditado não, ele sempre, aí às vezes eu chego e digo para ele, mas seu Rui, esse mais um imposto, olha só ele me respondeu me fazendo uma pergunta, tá? Clóvis, é para todos? Sim. Então vamos se adequar. Claro. Entendeu, tá né? Vamos nos adequar, né? Então vamos nos adequar. Agora, se fosse especificamente para a Tramontina, aí claro, seria preocupado. aí é diferente. Aí seria diferente. Afetaria agora, se é para todos, claro, tudo bem. Claro. Né? Eu sempre digo o seguinte, os chineses, né? Vêm para cá, vendem barato, etc. Se eles vêm para cá e colocar uma empresa aqui, aí nós vamos competir em igualdade de condições, sem problema nenhum. Vamos lá. E o nosso compromisso deve ser esse, como Câmara de Comércio. Perfeito. Nós temos que valorizar as empresas brasileiras com um grau de competitividade internacional. Temos que incentivar, assim, empresários italianos a virem para o Brasil. Quer dizer, nós temos uma identidade cultural de empreendimento, o próprio design, como tu falaste, quer dizer, os produtos da Tramontina têm uma identidade, se olhar não sabe se é italiano, se é brasileiro, quer dizer, e é isso. Então nós temos aí um campo fértil para os empresários investirem aqui, e temos aqui um modelo como a Tramontina. Para nós é uma satisfação enorme tê-lo conosco, como nosso associado na Câmara de Comércio italiana, ter nos concedido essa oportunidade de nós conversarmos, de levar a tua experiência, a tua vivência aos nossos associados e ao mercado, é muito importante. E eu diria, o prazer de fazer bem, eu diria, copiando uma frase do nosso hino, quer dizer, sirvam as façanhas da Tramontina para os empreendedores que estão aí, né? Eu acho isso, acho que é uma história que acrescenta e nos estimula, né, a trabalhar, a produzir, independente do que nós temos aí no entorno. Isso não tem nada a ver conosco é o trabalho. Não. Nós podemos... Eu fiz uma pergunta a essa pessoa que estava aqui, esse futuro cliente da Tramontina, porque eu já vejo ele como cliente da Tramontina. Claro. Tá? Aí eu fiz uma pergunta para ele, como é que está a segurança em São Paulo? Ele disse, muito bom. Aí eu fiquei pensando o seguinte, nós temos um problema localizado no Rio, tá? Mas é uma coisa também, mas nada de diferente do que é em alguns locais de Nova York, de Paris, de Roma e assim por diante. É a mesma coisa, né? Uma cidade grande, todas têm problemas. Então, é tipo, umas mais acentuadas, outras menos. Talvez o tipo de punição, tipo de que nós temos seja diferente dos outros, que aí precisa ser alterado, né? Claro. Mas só queria fazer uma correção no prazer de fazer, não é o prazer de fazer bem, é o prazer de fazer bonito. Mas o que é prazer de fazer bonito? Não é a Tramontina fazer bonito. Nós queremos que a pessoa que compre um produto Tramontina faça bonito com o produto da Tramontina. O herói tem que ser ela. Tem que ser o consumidor, não a Tramontina. Claro. Tá? Mas o foco é interessante, porque é o foco no cliente, no consumidor ser satisfeito com produto de qualidade. E a história da Tramontina com a sua base toda na pessoa, na valorização do elemento. De casa. Fantástico. Eu tenho uma máxima que eu digo o seguinte, tá? Nós podemos, olha aqui, ó, nós fizemos desde uma panela Lyon aí que forjada,
até uma simples faquinha, tá? Ou então um cortador elétrico, né? Ou então uma ferramenta profissional. Mas tudo isso é possível por quê? Porque tu tens uma equipe. Se tu não tiver equipe, se tu não tiver gente, tu não faz absolutamente nada. É isso. Tem que ter equipe comprometida, equipe engajada com o processo. Perfeito. É isso. Para fazer um fechamento, eu pegaria esse gancho de ter uma equipe engajada, mas considerando uma liderança inspiradora, como se percebe aqui claramente, né? Então, eu queria parabenizar o senhor, seu Cláudio, porque é uma das referências de liderança que eu acho que está faltando no país. E acho que faz todo sentido nós levarmos para os associados a sua leitura, a sua visão, né, como o senhor enxerga isso, e quando o senhor traz a sua experiência e também as perspectivas com esse nível de otimismo que o senhor tem, nós só podemos nos inspirar também, né, e fazer o melhor que nós podemos. Então, queremos agradecer ao senhor por essa entrevista, essa aula, né, que o senhor deu. Aula não. E nos colocarmos à disposição dos associados também para, caso alguém queira fazer algum comentário, algum elogio, alguma crítica em relação à gravação, ou mesmo ao que foi dito aqui, né? Acredito que seja muito bom para todos nós. Né? Agora, uma das coisas importantes quando tu falas de liderança, tá? A gente sempre tem que entender, tem até um velho ditado, uma andorinha não faz verão, tá? E liderança, nós somos um grupo de líderes, tá? Nós somos um grupo de líderes, não é uma pessoa. A Tramontina é um grupo de pessoas que toca essa empresa, tu entende? Nós lideramos um processo todo de desenvolvimento, tá? E o que é importante é um desenvolvimento de todos, onde as pessoas lá de baixo podem fazer o futuro delas, um plano de vida delas na empresa. Muito bom. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado a nós. Obrigado a você. Obrigado. Muito obrigado.